Você já teve uma ideia à noite que parecia simplesmente genial para na manhã seguinte você simplesmente descartar aquilo? E aí você pensa, será que eu só sou criativo durante a noite? Na verdade, não. O cérebro que teve a ideia à noite não é exatamente o mesmo cérebro que está julgando a ideia no dia seguinte. Entender isso muda completamente a forma como você lida com as suas ideias. Eu quero te mostrar 3 coisas rápidas. Primeiro, por que a noite parece desbloquear as melhores ideias? Segundo, por que de manhã elas parecem piores? Terceiro, como salvar as ideias boas antes que seu cérebro da manhã mate elas? Por que a noite libera ideias? À noite seu cérebro está com menos filtro. Durante o dia você está tomando decisão, respondendo mensagem, resolvendo problema, pensando em prazo, compromisso, trabalho, família. Seu cérebro fica no modo controle. Ele fica tentando ser lógico, eficiente, produtivo. Só que à noite esse sistema começa a cansar. E quando esse filtro baixa, algumas conexões que normalmente seriam bloqueadas começam a aparecer. É por isso que a ideia vem quando você está deitado na cama ou tomando banho. A ideia vem quando você finalmente tentou parar de achar soluções. E não é magia. É seu cérebro saindo do modo executar tarefas e indo para o modo conectar pontos. É aquela ideia que mistura um problema no trabalho com um vídeo que você viu na internet. É aquela conexão com uma conversa que você teve há alguns dias com um problema que você estava tentando resolver agora. É o seu cérebro brincando de ligar fios que durante o dia você nem deixaria ele chegar perto. Mas aqui tem uma pegadinha. À noite, a ideia parece ser melhor do que é. E esse é o ponto que ninguém percebe. A ilusão da ideia perfeita. À noite você não precisa executar a ideia. Você não precisa fazer orçamento. Você não precisa abrir planilha. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa transformar aquilo em realidade. Então o cérebro faz uma coisa muito conveniente. Ele mostra a recompensa e esconde o esforço. Você enxerga o resultado final, o vídeo que viralizou, o projeto que ficou pronto, o aplicativo funcionando, a rotina transformada. Só que você não vê o meio do caminho. E como não existe cobrança imediata, a ideia parece limpa, bonita, possível, até óbvia. É como olhar para uma casa pronta e não pensar no pedreiro, no material, no prazo, nos boletos. À noite, o cérebro vende a ideia como trailer de cinema. De manhã, ela mostra o contrato. À noite, isso vai mudar minha vida. De manhã, tá? Mas quem vai fazer? Porque de manhã a mágica some. Quando você acorda, seu cérebro volta com o filtro ligado. A parte mais lógica, mais crítica, mais controladora, volta ao controle. E aí você olha para aquela ideia e pensa, isso vai dar trabalho, isso não cabe na rotina, isso nem era tão original assim. Talvez isso esteja certo em alguns pontos. O problema é confundir ideia incompleta com ideia ruim. De manhã a ideia não morreu, ela só perdeu o clímax, porque à noite ela vinha com emoção, você sentia empolgação, você sentia potencial, você estava dentro daquele raciocínio. No dia seguinte sobra só uma frase seca no bloco de notas: criar um novo projeto com inteligência artificial. Aí é claro que parece ruim, é porque você não anotou a ideia, você anotou a casca da ideia. Então o segredo não é parar de ter ideias à noite. Também não é confiar cegamente naquilo que você imaginou às 2 da manhã. O segredo é criar uma ponte entre o seu cérebro noturno e o seu cérebro diurno. E essa ponte tem 3 regras simples. Primeira regra: não anote só o que era a ideia, anote por que ela era importante. Ao invés de escrever criar um canal novo, escreve criar um canal novo porque eu percebi que posso explicar técnicas de desenvolvimento pessoal utilizando técnicas de desenvolvimento de sistemas. E isso pode diferenciar o meu conteúdo. Percebeu a diferença? A primeira anotação é uma etiqueta. A segunda anotação preserva o raciocínio. Está deixando pistas para o seu eu do dia seguinte reconstruir o caminho. Porque de manhã você não precisa sentir a mesma empolgação. Você precisa entender o motivo dela. Regra 2. Rascunho noturno, edição matinal. Segunda regra: trate a noite como rascunho e a manhã como edição. À noite você não precisa validar tudo, você só precisa capturar. Pode estar meio absurdo,
Tudo bem, a função da noite é criar material bruto. A função da manhã não é destruir a ideia, é lapidar. O erro é acordar, olhar para a primeira falha e jogar tudo fora. Talvez a ideia não esteja pronta, mas talvez exista uma parte dela que valha ouro. Só que ela está enterrada dentro de um rascunho escrito à meia-noite. Terceira regra: não descarte a ideia já no começo da manhã. Se ela pareceu ruim quando você acordou, guarda, não executa, não apaga, não transforma em projeto. Só deixa ela maturar. Às vezes, 3 dias depois você vai perceber: isso aqui, do jeito que eu escrevi, era ruim, mas esse pedaço aqui é muito bom. Algumas ideias não nascem prontas, elas nascem como um sinal. E sinal você não joga fora porque veio com ruído. Então, quando acontecer de novo, quando for noite, quando você estiver deitado, a cabeça começar a acelerar e uma ideia parecer brilhante demais para você ignorar, não confie totalmente nela, mas também não a despreze. Pega o celular ou o caderno e anota 3 coisas. O que é a ideia? Por que ela parece importante e qual problema ela resolve? Porque amanhã de manhã, quando seu cérebro crítico acordar e tentar dizer: isso aqui não é tão bom assim, você vai ter mais do que uma frase solta. Você vai ter o mapa de volta para aquele raciocínio. E talvez você descubra que a ideia não era perfeita, mas também não era tão ruim assim. Ela só precisava sobreviver a seu eu da manhã. E é por isso que aquela ideia genial parece uma porcaria no dia seguinte. Não é porque você ficou menos criativo, mas é porque mudou o estado do seu cérebro. À noite, você encontra possibilidades. De manhã, você encontra problemas. A sacada é não deixar um matar o outro. Porque a melhor ideia não é a que parece perfeita às 2 da manhã, é a que continua fazendo sentido quando o sol nasce. Então, da próxima vez que alguma ideia aparecer no escuro, presta atenção. Talvez ela não esteja pedindo execução imediata, talvez ela esteja pedindo tradução.